Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Sou o diácono e professor da EBD, Luciano Carrilho. Estamos extremamente gratos a Deus por ter nos dado a oportunidade de trazer mais um subsídio das lições da CPAD. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2023 com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Hoje temos a honra de apresentar a vocês a lição número 7 para adultos. Esta lição, que será ministrada no dia 13 de agosto nas EBDs, tem como título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. Desde já gostaria de pedir que você deixe seu like, compartilhe esta apresentação com seus amigos e se inscreva em nosso canal EBD Inteligência Artificial. O seu apoio é fundamental para continuarmos a compartilhar estes ensinamentos. Agradecemos sua participação e interesse em nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos. Texto áureo. Enganosa é a graça, e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbio, capítulo 31, verso 30. O versículo de Provérbios 31, verso 30, oferece uma perspectiva crítica sobre a beleza física em uma sociedade obcecada pela aparência, descrevendo-a como enganosa e vaidade. Em vez de focar na beleza exterior transitória, o texto eleva o temor e a reverência ao Senhor como a verdadeira beleza em uma mulher. Essa beleza, que se baseia em caráter, integridade e uma relação respeitosa com o Criador, é apresentada como algo duradouro e profundo, contrastando com a natureza superficial da beleza física. É uma lição atemporal que nos convida a redefinir nossas prioridades e a valorizar a verdadeira beleza encontrada na sabedoria, justiça e amor divinos. Verdade prática. A mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Essa declaração enfatiza o papel único e complementar da mulher na humanidade, conforme o plano divino. Ela não é subordinada ao homem, mas uma parceira essencial para uma vida harmoniosa. A função de ser esposa e auxiliadora não implica inferioridade, mas sim uma relação simbiótica de apoio mútuo. A maternidade é destacada como uma dádiva especial, indo além da reprodução biológica e envolvendo nutrir e moldar da próxima geração. A perspectiva apresentada realça o entendimento bíblico de casamento e família, onde marido e esposa colaboram em amor, respeito e entendimento. Leitura bíblica em classe. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite, se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá, por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino, e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ricitude é futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras. Introdução à desconstrução da feminilidade bíblica. Caro amigo professor, a paz do Senhor. Em nossa era pós-moderna, muitas mudanças estão ocorrendo na sociedade, incluindo as percepções e representações das mulheres. Particularmente, vemos um movimento em direção à desconstrução da feminilidade bíblica. Nesta lição, vamos mergulhar na tensão entre a visão bíblica da feminilidade
e as narrativas modernas promovidas pelo ativismo feminista e pela ideologia de gênero. Estas frequentemente criticam e distorcem a perspectiva da Bíblia, a palavra de Deus, alegando que a religião sustenta o marxismo. Porém, a verdade bíblica não se subestima nem limita a mulher a funções como procriação ou prazer sexual masculino. Pelo contrário, a Bíblia ela revela um plano divino para a mulher, delineando um papel distinto completamente ao do homem. Ao contrário das distorções do pecado, que corromperam a relação do homem e da mulher, a perspectiva bíblica é um convite a um relacionamento harmonioso, cheio de alegria, companheirismo e amor mútuo. Hoje, enfrentamos uma crise em nossas compreensões sobre gênero, relacionamentos, e isso tem consequências reais, incluindo mulheres sofrendo com autoestima baixa, saúde fragilizada, depressão. A desconstrução da feminilidade bíblica, ela não é apenas uma discussão teórica, não. É uma questão vital e prática que afeta a saúde e a felicidade de nossas famílias e comunidades. Por isso, queridos irmãos, precisamos redescobrir e afirmar a beleza da feminilidade bíblica e apontar para a cura e restauração que estão disponíveis em Jesus Cristo. Esta lição busca ser um guia nesse processo complexo e desafiador, ajudando-nos a compreender e a responder à desconstrução contemporânea da feminilidade bíblica e a reafirmar a visão de Deus para os homens e mulheres. Palavra-chave: feminilidade. Feminilidade é um termo que se refere ao conjunto de características, comportamentos, atributos e qualidades tradicionalmente associados às mulheres e considerados apropriados para elas. Essas características podem incluir traços físicos, emocionais, sociais e comportamentais. Analisaremos agora, de uma forma bastante prática e objetiva, os tópicos e subtópicos da lição. Primeiro tópico: feminilidade bíblica. Primeiro subtópico: a criação divina da mulher. O ser humano foi feito à imagem divina. E essa criação foi completa com a formação tanto do homem quanto da mulher. Gênesis capítulo 1, verso 27. Adão foi o primeiro a ser criado. Gênesis capítulo 2, verso 7 e o verso 15. Mas Deus rapidamente reconheceu que não é bom que o homem esteja só, conforme Gênesis 2, verso 18. Assim, a mulher foi formada a partir da carne e dos ossos do homem, dando a origem a Eva. Gênesis capítulo 2, verso 21 e 22. Adão a reconheceu imediatamente, declarando: esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis capítulo 2, verso 23. A imagem divina foi concedida igualmente a ambos, refletindo igualdade em valor, honra e também respeito. Embora iguais, eles têm papéis distintos, como delineado nas Escrituras Sagradas, conforme Gênesis 1, 26 ao 28, Gênesis capítulo 3, verso 16 ao verso 19. Portanto, meus irmãos, não existe superior, não existe inferior, melhor, pior, mais importante, menos importante. Todos são iguais perante o Criador. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Não apenas um, mas ambos foram criados à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Anote Gálatas 3 e 28 e confira lá que em Cristo todos somos iguais. O que existe são o quê? Papéis. O mesmo Deus que instituiu o casamento, tenho dito que a Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva e termina com o casamento no Apocalipse, o noivo com a noiva, Cristo e a sua igreja. Casamento é a ideia de Deus, e o Deus que instituiu o casamento da família designou os papéis. Não tem nada a ver com superioridade ou inferioridade, não se trata disso. Vamos seguir na ordem da criação.
Adão foi criado antes de Eva, certo? E em seguida o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só, conforme Gênesis 2, verso 18. Depois de dizer diversas vezes no capítulo 1, e viu Deus que era bom, aqui é a primeira vez que o Criador disse: isso não é bom. E qual foi a primeira coisa que ele viu que não era boa? Não é bom que o homem esteja só. Então, Eva não foi criada primeiramente, obviamente, para a procriação, mas para resolver o problema de solidão. E quantos casais, meus irmãos, vivem debaixo do mesmo teto e se sentem só? Quando os pais e filhos vivem debaixo do mesmo teto, se sentem só, porque não existe o quê? Comunicação. Sempre tenho dito quanto à tecnologia, e é importante refletir mais uma vez que a tecnologia ela nos aproxima de quem está longe, é evidente, mas se não vigiar, nos afasta de quem está perto, isso é fato. Deus ele criou a mulher a partir da carne dos ossos do homem, por isso Adão a identificou: esta será chamada varoa, mulher, porquanto do varão, do homem, foi tomada. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo eles iguais diante de Deus. Quando falamos aqui a respeito da questão da comunicação, o Salmo da Família, Salmo 128, e agora estamos falando sobre a mulher, o verso 3 é interessante na versão Almeida, revista corrigida. Ele diz assim: a tua mulher será como árvore frutífera ao lado da tua casa. Essa é a posição que nos remete ao Gênesis. Farei uma ajudadora, aquela que está ao seu lado, nem atrás nem à frente, mas ao lado. E sobre a comunicação, olha a continuidade do versículo 3. E os seus filhos como plantas de oliveira, onde ao redor da mesa os filhos da família abençoada do Salmo 128, eles ficam reunidos. Na hora das refeições, eles estão ao redor da mesa. Onde estão os filhos hoje na hora das refeições? No celular, na televisão, no quarto, na sala. E os pais desses filhos, onde estão? Nos mesmos lugares, porque estamos fazendo discípulos dentro de casa. Então é algo que precisamos dar bastante atenção a isso. Na sequência, Adão e Eva foram criados iguais em personalidade, valor, honra e respeito. Interessante quando temos aqui Adão e Eva, sempre trazer a lembrança que para um Adão, Deus criou uma Eva. Então esse é o modelo divino. A poligamia, mais do que uma esposa, foi algo tolerado por Deus na antiga aliança. Mas nunca foi um projeto de Deus, porque senão Deus tinha criado mais de uma Eva. Porém, essa igualdade, isso aqui é muito importante nesse primeiro subtópico, essa igualdade. Não quer dizer uniformidade de papéis, está claro. Já deixamos claro que não é a questão de superior e inferior também. A questão são papéis. O Deus que instituiu o casamento designou o papel do homem ser sacerdote, profeta, por exemplo. Na sua casa, liderança espiritual, Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a mulher foi criada para ser o quê? Uma ajudadora. Aquela que não deve estar atrás, mas também não à frente, mas ao lado. Esse ditado popular, que é muito usado, mas eu vejo como equivocado, quando ele diz: por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Essa grande mulher está ao seu lado, querido. Essa mulher virtuosa aqui que estamos falando, abordando na lição, ela está do seu lado, não está atrás de você. A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. Segundo tópico, a bênção da maternidade. A maternidade é uma parte essencial da criação, uma bênção divina. Deus instituiu Adão e Eva a frutificar, multiplicar-se e encher a terra. Gênesis capítulo 1, verso 28. Um comando que Adão não poderia cumprir sozinho. A mulher foi adotada com o dom da maternidade, tornando-se esposa e mãe como Eva, que foi chamada.
a mãe de todos os viventes. Gênesis 3, verso 20. A maternidade não é uma limitação, mas uma bênção gloriosa, como é expresso na alegria de Maria em sua concepção milagrosa, conforme relatou Lucas, capítulo 1, versos 46 ao 48. Essa bênção é um lembrete vital para as mulheres cristãs de todas as épocas. A bênção da maternidade é uma das bênçãos que o Criador designou para a mulher. No mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher que frutificasse e que se multiplicasse e que enchesse toda a terra. O sexo foi criado por Deus e saiu puro das mãos do Criador. Após ter feito todas as coisas, Deus disse: frutificar e multiplicar e encher a terra. E a maneira de fazer isso é através do ato sexual. Em Gênesis, capítulo 1, e o verso 31, o verso 31 está após o verso 28. O Criador disse: e viu Deus tudo quanto tinha feito. E não era só bom, era o quê? Muito bom. Tudo que Deus fez era bom. Portanto, o sexo, da mesma maneira que saiu das mãos do Criador, é puro. Não como tem sido ao longo de toda a história, inclusive essa geração onde tem sido deturpado. O sexo existe para 3 razões. Primeira, procriação. Segunda, recreação, que significa prazer mútuo do casal numa aliança de jardim fechado, onde não existe espaço para uma terceira pessoa, nem no mundo real, nem no mundo virtual. Terceira, serão 2 em uma só carne. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade, com a função de ser o quê? Esposa e mãe. Adão a chamou de Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. O papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e cuidadora dos seus filhos. Por isso que é importante destacar que só existem 2 tipos de mulheres na Bíblia, conforme está escrito em Provérbios 14 e verso 1. A mulher sábia, que edifica, e a tola, que destrói com as suas próprias mãos. Toda mulher, toda esposa, toda mãe exercerá uma influência sobre seu marido e seus filhos. Ela só precisa decidir se essa influência será positiva ou se essa influência será negativa. A mulher sábia influencia positivamente o seu marido e seus filhos. Da metade para o final desse subtópico, mencionando a concepção miraculosa em seu ventre, um exemplo aqui claro é o de Maria. Ela rompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Essa bênção deve ser sempre rememorada pelas mulheres cristãs do século XXI. Terceiro subtópico, a mulher como auxiliadora. A Bíblia fala da mulher como auxiliadora do homem, 1 Coríntios capítulo 11, verso 9. Um termo que também é usado para se referir a Deus, conforme o Salmo 33, verso 20, Salmo 121, verso 2. Ser auxiliadora não é uma diminuição, mas uma função nobre de ajuda. A mulher foi feita para ser uma ajudadora idônea, Gênesis capítulo 2, verso 18. Não como subalterna, mas como complemento, com igualdades e diferenças que enriqueçam a união conjugal. Essa parceria, ela é essencial para o casal, para a procriação e para uma relação afetuosa e prazerosa, que realiza a vontade de Deus, conforme em Provérbios 5, verso 18. Deus disse: far-lhe-ei uma adjuntora auxiliadora, aquela que vai estar ao lado. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Nesse caso, o termo auxiliador também é empregado para referir-se a Deus, como se pode ver no Salmo 33, 20 e o Salmo 121, verso 2. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função
de ajuda e socorro. Veja no exemplo a pessoa do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Você só pode entristecer uma pessoa. E essa pessoa bendita do Espírito Santo tem diversos nomes nas Sagradas Escrituras. Um deles é o nosso ajudador. A posição que Deus deu para a mulher é tão honrosa que o próprio Espírito Santo, em uma das suas atribuições, é ser o nosso ajudador. Deus disse sobre a mulher: far-lhe-ei uma ajudadora, glória a Deus. Então, meus irmãos, submissão, entre outras coisas, é estar debaixo da mesma missão. É como se Deus olhasse lá para Adão e dissesse: Adão, meu filho, eu tenho uma missão para você, e eu sei que você não dará conta desta missão sozinho, mas eu tenho uma solução. Eu vou colocar alguém ao seu lado, e esse alguém vai te ajudar a cumprir essa missão. Glórias a Deus por isso. Segundo ponto, a desconstrução da feminilidade. Primeiro subtópico, o ativismo feminista. No contexto histórico, o ativismo feminista começou como uma luta pelos direitos iguais, incluindo o direito ao voto no século XIX. No entanto, no século XX, expandiu-se para lutar por direitos reprodutivos e liberdade sexual, conforme expresso por Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, se torna mulher. O slogan "Meu corpo, minhas regras" tornou-se proeminente em 2011, embora os cristãos devam defender os direitos das mulheres e combater a discriminação. O feminismo, como ideologia, é percebido por alguns como em conflito com os valores bíblicos. No século XIX, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda de ativismo feminista. Esse primeiro subtópico vai falar de alguns destaques quando esse movimento iniciou e foi sendo aprofundado. Por exemplo, algumas frases marcaram determinado movimento, como o primeiro movimento que reivindicava direitos iguais aos dos homens. O primeiro direito a se popularizar foi o do voto, algo totalmente legítimo e com o qual concordamos plenamente. Depois o texto segue passando outras datas, por exemplo, 1908 a 1986. Uma ativista de bastante destaque estabeleceu uma das marcas do feminismo: não se nasce mulher, torna-se mulher. Esse ativismo avançou e se ampliou para a discussão de gênero, e o movimento tomou conotação de empoderamento da mulher. Olhando para o poder de uma mulher, muitos acreditam que o verdadeiro poder é do Espírito Santo. Na sociedade, dizes que a mulher tem o sexto sentido. Uma mulher empoderada é uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. Uma mulher cheia de Deus, ela é sábia, ela edifica o lar e ela entende que submissão não é questão de inferioridade. Com relação ao casamento, ambos, marido e mulher, têm o mesmo Senhor e uma mesma responsabilidade de amar como Cristo amou a igreja. O modelo do Criador trará alegria e também trará satisfação, diferentemente do mundo que está sob a influência do maligno, conforme Romanos 12, verso 2. Avançando lá para o ano de 2011, na Universidade de Toronto, no Canadá, foi introduzido o slogan "Meu corpo, minhas regras". Essa frase está relacionada também ao aborto. Nós defendemos os direitos das mulheres, mas também defendemos os vulneráveis, como a criança gerada. Quem defenderá os direitos dessas crianças? Quem decide por não permitir que essas crianças nasçam também um dia? É uma reflexão profunda que nos leva a acreditar que Deus perdoa quando existe um verdadeiro arrependimento, mas também a nos posicionar como igreja e fazer também a diferença nesta geração. Por isso, como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. A igreja
ela entende que questões como o voto, como igualdade salarial são legítimas. No entanto, não podemos abrir mão de entender que o Criador designou papéis no casamento e na família e descreveu no manual do fabricante, a Bíblia Sagrada, como nos comportarmos em relação a cada um desses papéis. Por fim, vamos deixar bem claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Esses são os valores que estamos defendendo ao longo desse trimestre. E esse entendimento será explorado já no próximo subtópico. Segundo subtópico, a liberdade sexual. A sexualidade, segundo a Bíblia Sagrada, é vista como algo a ser desfrutado dentro dos limites do casamento, conforme Provérbios 5, 18, 19, 1 Coríntios 7, verso 3 a verso 5. Entretanto, o movimento feminista vê essa abordagem como restritiva, argumentando que não deve haver regras para a sexualidade, incluindo práticas como iniciação sexual precoce, homossexualidade, fornicação, adultério e prostituição, conforme 1 Coríntios 6, verso 10. Esse ponto de vista também inclui o apoio a questões polêmicas como o aborto e a desconstrução da família. Já falamos sobre as 3 principais razões do sexo e dissemos que saiu puro das mãos do Senhor, do nosso Deus. A Bíblia Sagrada se refere ao sexo como algo prazeroso entre homem e sua mulher nos limites do casamento. Portanto, reiterando o casamento à luz da Bíblia, é uma aliança de jardim fechado, onde não existe espaço para uma terceira pessoa, nem no mundo real, nem no mundo virtual. Cantares é um livro que traz muitas mensagens, inclusive inspiradas, onde deveríamos ler todos os livros de Cantares. Os judeus, eles interpretam Cantares como o amor de Deus para com Israel. A igreja, o amor de Cristo para com a igreja. Mas originalmente é o amor de um homem para com a mulher. Em Cantares 4, verso 12, se diz: jardim fechado és tu. No nosso entendimento, em relação à Bíblia Sagrada, o sexo antes do casamento é pecado. E a falta dele depois do casamento também é pecado, porque a satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. É só você conferir lá em 1 Coríntios 7, a partir do verso 3 até o verso 5. Na verdade, você faria bem em ler todo o capítulo 7, que são respostas acerca de perguntas sobre o relacionamento do casal. Paulo ele inicia dizendo que seria bom que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição o casamento é necessário. Ele segue dizendo que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e nem o marido sobre o seu. Portanto, devem se privar um do outro, exceto por consentimento para dedicarem-se à oração. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, pode ser lida no mínimo do verso 1 ao verso 5, mas seria bom que você lesse todo o capítulo para um melhor entendimento. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo e deve ser combatido em busca de libertação sexual da mulher. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou considerado errado. Liberdade é poder de escolha. E muitas pessoas têm entrado por esse caminho, usando a liberdade, que na verdade muitas vezes é libertinagem. Agora, existem as consequências também. Então a liberdade é poder de escolha livre. Você pode escolher, você é livre para escolher, mas não é livre para escolher as consequências. Essa liberdade, de uma maneira geral, tem trazido suas graves consequências. E é muito importante mencionar Gálatas 6, verso 7, que diz: de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Terceiro subtópico: ataques à família tradicional.
A Bíblia descreve o casamento como monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus 19, versos 5 e 6. Com o homem como líder da família, Efésios 5, 23, algumas vertentes do feminismo vêm ver essa estrutura como opressiva para a mulher, promovendo a liberdade sexual e a dissolução do matrimônio. Essa perspectiva, influenciada por conceitos marxistas, leva à rejeição da maternidade, ao apoio ao aborto e a uma crítica ao papel tradicional da mulher, culminando em uma luta de gênero contra os homens. Estão aí os ataques à família tradicional, como o mundo jaz no maligno, e as atribuições do maligno são visíveis. Respeitando o contexto de João 10, no verso 10, o maligno veio para roubar, matar e destruir. E tem procurado fazer isso, primeiramente na área familiar. Os ataques à família tradicional ocorrem porque o que acontece na sociedade é o simples reflexo do que acontece dentro de casa, no lar. Mas Jesus ainda tem uma igreja na terra. Essa igreja ela é sal, essa igreja ela é luz e continua proclamando que a família é o projeto de Deus, é um tesouro que deve ser preservado. A Escritura Sagrada ensina que o casamento ele é monogâmico. Para um Adão, Deus fez uma Eva. É heterossexual, entre um homem e uma mulher, e é indissolúvel no projeto do Criador, até que a morte os separe. Existem algumas poucas exceções nas Sagradas Escrituras, mas o projeto de Deus é até que a morte realmente nos separe, tendo o homem como líder da família e a quem Deus deu autoridade, deu junto a responsabilidade. Falamos disso na aula passada, por sinal. Porém, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio, ela escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Mas esse modelo bíblico é o que traz bênção na vida das pessoas. Quem não quiser pautar sua vida, seu casamento, sua família por esses princípios bíblicos, até o próprio Deus dá liberdade, dá livre-arbítrio para que se faça o que bem entender. Mas não existe liberdade para as consequências. Alguém pode decidir trilhar caminhos diferentes desses princípios cristãos, mas existem consequências e muitas vezes elas são bastante graves. Concluindo aqui o nosso subtópico, o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. Quando falo a respeito da lascívia, a imoralidade sexual de uma maneira geral, é interessante para a conclusão observarmos Tiago, quando ele disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem enfrenta o diabo, mas quando a tentação é relacionada à área da imoralidade sexual, quem foge somos nós, que possamos fazer como José para fugir da mulher de Potifar. Lá em 1 Coríntios 6,18, Paulo disse: fugir da prostituição. É muito importante dar atenção a isso. Cantar o hino 75 da harpa cristã, ou quem sabe apenas ler a letra, já vai te trazer muitas bênçãos. Tentado não ceda, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Oh, glória a Deus! Terceiro ponto: mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Primeiro subtópico: modelo de esposa fiel. A mulher virtuosa é exaltada na Bíblia como um modelo de esposa fiel, possuindo um valor inestimável, conforme Provérbios 31 e versículo 10. A total confiança do esposo em sua mulher é expressa no versículo que afirma: o coração do seu marido está nela confiado.
Provérbio 31, verso 11, parte A. Sua conduta é exemplar em lealdade conjugal, pureza sexual e administração do lar e das finanças, garantindo que nenhuma fazenda faltará. Provérbio 31, 11b. Esta mulher confiável proporciona contínuo bem-estar ao marido, tornando-o bem-sucedido. Provérbio 31 e verso 23. A mulher virtuosa é de estimável valor, como mencionado em Provérbio 31 e 10. O poema, em forma de acróstico, inicia assim: Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de rubis ou das mais finas joias. A Bíblia declara, meus irmãos, que o coração do seu marido está confiado nela, revelando total confiança do esposo na sua mulher. E se tratando de confiança entre cônjuges, a questão da confiança, meus irmãos, é vital entre os cônjuges. Eles não são competidores, são parceiros. Antes de casar é eu, depois de casar é nós. Se há uma bênção, ela é para os dois. Se há também um problema, uma prova para enfrentar, também respinga nos dois. Quanto à fidelidade conjugal, as 7 principais causas de divórcios no Brasil destacam a infidelidade conjugal como número 1. Depois vem as dívidas, depois vem os vícios, incluindo a pornografia, incompatibilidade de gênio, ingerência dos pais, fim dos sonhos em comum e necessidades emocionais não satisfeitas. A conduta da esposa virtuosa, meus queridos irmãos, ela é ilibada em todas as áreas, como a lealdade e a fidelidade conjugal. Uma vez, em um encontro de casais, uma esposa perguntou ao preletor como manter seu marido fiel. E ele respondeu que o foco deveria ser na fidelidade a Deus, pois quem é fiel a Deus é fiel no casamento, no ministério, nos negócios. Ninguém precisará pedir fidelidade no casamento se for primeiramente fiel a Deus. A mulher virtuosa faz bem ao marido todos os dias da sua vida, e em sua casa nada faltará. Ela é um presente de Deus, como afirma Provérbios 19, 14. A herança vem dos pais, mas a mulher virtuosa, a mulher prudente, vem do Senhor. A mulher virtuosa é um símbolo bíblico da feminilidade, um modelo de lealdade, confiança e fidelidade. Aí vem uma pergunta para você, marido. Você está louvando a Deus pela vida da sua esposa? Amém? Que Deus abençoe. Segundo subtópico, padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa é também retratada como uma mãe amorosa, cuidadosa e dedicada em sua família, conforme Provérbio 31, 15a. Seu amor maternal é evidente em suas ações, como providenciar refeições, gerenciar tarefas domésticas, proteger e educar seus filhos com sabedoria, conforme Provérbio 31, 15b, 21 e 26. Ela é incansável e sua prole reconhece seu valor, a elogia e a agradece, conforme Provérbio 31, 27 e 28, parte A. A mulher virtuosa, meus irmãos, também é uma mãe dedicada, uma mãe cheia de amor pelos seus filhos, pela sua família. E ela também tem suas prioridades, como por exemplo, primeiro Deus, depois a família. Dentro da família, a prioridade do homem cristão é a sua esposa e da esposa é seu marido. Em seguida, a prioridade dos pais são o quê? Os filhos, antes dos amigos e das publicações nas redes sociais. Segundo, cuidados e tarefas. A mulher virtuosa, ela levanta-se cedo para prover refeições e gerenciar diversas tarefas pelo bem-estar de seu marido e de seus filhos. A palavra de Deus, ela enaltece essa mulher. Ela não diminui a posição honrosa que o Criador designou para tal. Educação e exemplo. Essa mãe também, essa mãe virtuosa, ela educa seus filhos com sabedoria e bondade, conforme Provérbios 22 e verso 6. Não se trata apenas de instruir o caminho,
mas de ser modelo. Faço o que eu faço, não o que eu mando. O que serve é seguir o exemplo de Cristo, conforme 1 Coríntios 11, verso 1. Os filhos precisam mais de presença do que de presente, e a criação deles não deve ser, de forma nenhuma, terceirizada. A antecipação e o trabalho. A mãe virtuosa antecipa-se às dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça. A Bíblia fala contra a preguiça, lá em Provérbios 6:6, e também segundo aos Tessalonicenses 3, verso 10. Deus, meus irmãos, ele não abençoa quem leva a vida de braços cruzados, mas Deus favorece aqueles que buscam trabalho e buscam oportunidades. Terceiro subtópico: exemplo de administradora e empreendedora. A figura da mulher virtuosa se estende além do lar, destacando-se como administradora hábil e empreendedora. Ela adquire tecidos, confecciona roupa, negocia bens de alto padrão, compra propriedades e gerencia negócios lucrativos, conforme Provérbios 31, verso 14 ao verso 16, depois do verso 18 e o verso 24. Sua generosidade e sensibilidade para com os necessitados são igualmente louvados. Provérbios 31 e 20. A confiança em seu futuro se baseia não em sua aparência, mas em um coração temente a Deus, conforme Provérbios 31, 25 e 30. Sua família a louva e suas virtudes são publicamente reconhecidas, conforme Provérbios 31, 28, verso 29 e verso 31. A Bíblia, meus queridos irmãos, enaltece a mulher virtuosa, destacando o retrato desse exemplo de administração e de empreendedorismo. Vamos observar as diversas habilidades e bênçãos que essa mulher representa para a sociedade. Ela é cheia de energia, cheia de bom caráter, ela valoriza o carisma, ela entende a importância do fruto do Espírito Santo na sua vida para que ela possa gerenciar bem a sua casa. E também que esse fruto transforma o caráter das pessoas, apenas vendo esta mulher, o trabalho dela, a dedicação dela, conforme Gálatas 5 e 22. É autoconfiante em relação ao futuro. É uma mulher que está sempre de autoestima elevado, sabendo que seu valor imensurável não reside na aparência física, a qual o tempo vai desgastando, mas em seu coração temente a Deus. O exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente reconhecidos, pois a graça é vã e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A Bíblia, queridos irmãos, não diminui a mulher, pelo contrário, a Bíblia enaltece a mulher, mostrando a mulher virtuosa como um notável exemplo de administração, de empreendedorismo, de generosidade, de caráter. Sua vida alinhada com o projeto de Deus, do Criador, é uma bênção para seu marido, é uma bênção para seus filhos, é uma bênção para a igreja, enfim, é uma bênção de um modo geral. Por isso que devemos nos inspirar nestas mulheres abençoadas por Deus, nestas mulheres virtuosas. Chegamos à nossa conclusão. A feminilidade bíblica refere-se a um conjunto de virtudes e características que a Bíblia destaca como ideais para a mulher cristã. Essas virtudes podem incluir modéstia, pureza, compaixão, sabedoria e devoção ao lar e à família. A figura da mulher virtuosa em Provérbios 31 é frequentemente citada como um arquétipo de feminilidade bíblica, destacando atributos como a habilidade de gerenciar um lar, cuidar de uma família e exercer força e dignidade. A feminilidade bíblica não é apenas uma questão de aparência ou comportamento exterior. É uma expressão profunda de caráter e integridade que reflete uma compreensão de Deus e dos papéis e responsabilidade dados às mulheres nas Escrituras. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Se foi bênção para você,
Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal EBD Inteligência Artificial a serviço do Reino de Deus. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.